Então eu digo o seguinte, que é importante você pensar no Application Server. Não vejo muita gente falando nisso. Eu estou pensando seriamente em entrar nessa seara também, porque não dá para só fazer o endpoint aqui, aí esse cara chegou aqui e eu fico olhando para aquele dado. O que eu vou fazer com essa informação? Você precisa ter modelo estatístico e muitas vezes eles são sofisticados, tá? Bom, agora falando um pouco de eletrônica, né? Falando de arquitetura de um endpoint. Então, o primeiro que eu coloquei aqui, o mais simplesinho, então assim, né? Todo mundo sabe que eu gosto desse sensor DHT22. Aí eu peguei e coloquei assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um Arduino nele, né? E esse Arduino, por exemplo, ele pode via UART comunicar com esse módulo chinês aqui, ele pode comunicar com o módulo da Microchip, ele é tipo um modemzinho LoRa. Eu estou mexendo com esse cara agora, né? Mas eu preciso de um tempo ainda para falar dele, né? Porque tem muito detalhe para falar dele. Aqui é ele aberto, né? É o mesmo módulo, ele aberto. Então assim, e lógico, você tem opção até de ter um módulo da AI, né? O módulo da AI com SX, por exemplo, 1278, onde você vai comunicar, por exemplo, via SPI. Você vai comunicar via SPI, então também é uma possibilidade direto do Arduino Uno, por exemplo, ou Mega, né? Você pode usar não precisa ser o Uno, pode ser um Mega, pode ser outro Arduino. Só uma coisa que você tem que observar, esse cara aqui não vai ser LPWAN, não vai. Por que não vai? Porque só de você ligar o Arduino Uno, cara, ligou o Arduino Uno, ele começa a comer 40 mA com a alimentação de 9 volts. Não dá, isso aqui não é mais baixa potência, não é. E o Mega, ele começa a consumir 60 mA. Você não ligou um miserável de um LED, você não ligou nele e o Mega já está comendo 60 mA. Então é óbvio que é uma coisa de prototipação, entendeu? Então você poderia ligar o chip direto aqui? Pode. Você pode ligar o módulo da AI com SPI? Pode. Se bem que esse cara, o chip da Centec, ele é SPI. Ele comunica com qualquer outro chip via porta serial SPI. É uma porta síncrona, né? Sabe que tem aquele símbolo MISO, MOSE, né? Então é SPI, tá? Então essa é a arquitetura mais simples aqui. Uma outra possível arquitetura desse cara já é um pouquinho mais sofisticada. Por exemplo, quando você quer uma arquitetura endpoint que gaste pouca energia. Um chip que eu conheço, eu gosto dele, rapaz, esse STM8L. Mas aí, assim, daí já não é mais Arduino. Talvez, eu também, assim, eu tenho vontade de... Bom, eu tenho vontade de tanta coisa, né? Tanta coisa que eu tenho vontade que eu precisaria gravar, acho que 10 vídeos por semana, né? E olha lá, isso ia dar conta. Então, o que acontece? O STM8, ele é um chip da ST, é um chip barato. Cara, na China esse sujeito deve custar, assim, 10 centavos, entendeu? Pensa numa coisa barata. Barata no osso. Ele é muito barato e é bom. Ele é barato e é bom, né? Gente, não tô recebendo nada... Nossa, eu não tô recebendo nada da ST, hein? Tô falando aqui de amor mesmo, assim, entendeu? Porque eu gosto dele. E o modem, assim, aí esse ST aqui pode comunicar com um exemplo, é um modem. Esse cara aqui, ó, esse modemzinho da Microchip, que arquitetura que ele é? Dá até para ver aqui ele aberto, ó. Ele tem um microcontrolador, geralmente é um 18F da Microchip, né? E ele tem o chip da Centec, o SX 1278, 1276, depende da frequência, né? Aí muda o chip. Então o que acontece? Ele tem esse cara, mas essa caixinha toda azul aqui é essa caixinha aqui, tá? Que é um circuitinho pequenininho, já com aquela latinha em cima, para não pegar interferência. É um produtinho bacana, muito confiável. Lógico, quando você fala de microchip, você está falando de coisa confiável, né? Não é verdade? Então, assim, e também você poderia ter, dessa mesma maneira, esse STM8 falando direto com esse módulo chinês, que esse cara aqui é o módulo que a gente fala butinado. Esse módulo aqui, por exemplo, ele tem 100 miliwatts. 100 miliwatts. Esse cara aqui tem 1 watt, cara, ou seja, o sujeito é 10 vezes mais potente,
Porque esse cara aqui já não é LPWAN. Ah, mas ele gasta mais. Então a bateria dele não vai, né? Não é uma coisa para você pensar em colocar bateria. Tá entendendo isso? E aqui, gente, um exemplo também, que daí seria um exemplo mais sofisticado, né? Se você estiver trabalhando, por exemplo, em LoRaWAN, acho interessante. Então, você tem um sensor, aí você tem um ARM, essa arquitetura aqui, tudo numa placa só. Você tem, por exemplo, um processador que eu gosto dele também, STM32L4. Já comprei kit desse cara, eu acho que eu vou gravar vídeo desse fulano, viu? Eu acho, tô com vontade, cara. Acho que eu vou gravar, mas mais adiante aí, daqui uns meses eu vou começar a aparecer com esse chip aqui, entendeu? Ele não é comum, sabe? O mundo maker mexer nele e tal, assim, mas vai começar a ficar mais comum, porque ele é barato, ele é um chip de baixo custo, poderoso, ele é ARM. Então se um dia você falar assim, briguei com a ST, tudo beleza, então ele é ARM, né? Então para você portar para microchip, para Atmel, para você portar para NXP, para você portar para Freescale, também não vai doer, não vai. Mas o que está acontecendo muito é de muita gente dessas indústrias vir para ST. Então é o seguinte, um exemplo, né? O kit que eu estou mexendo, que é dois endpoints LoRaWAN, com um gateway LoRaWAN. Tem um displayzão bonito aqui, gráfico, né, que você pode usar e escrever um monte de coisa nele, dá um bom feedback. Ele não é um kit assim muito baratinho, ele deve estar na faixa assim dos $500. Deve chegar no Brasil, né, com imposto tudo mais que isso, né, lógico, né? Mas essa arquitetura aqui, por exemplo, esse endpoint aqui, ele já é um endpoint bem mais profissional, entendeu? É lógico, se você não tem necessidade de muito processamento, você não precisa ter o STM32L4. Você pode colocar na placa um STM8L. Você quer ver um exemplo disso? Aqui, ó, esses chinês aqui, eles colocaram um STM8L aqui, ó. Então, esse chipzinho pequenininho que tá aqui, ó, esse carinha aqui, é esse fulano aqui. Eu abri, né? Quando chegou, eu falei, não aguento, vou arrancar aquela capinha de metal. Aí eu estraguei em termos, ele funciona ainda sem a capinha, tá? Mas eu sempre compro. Gente, outra coisa, vai comprar componente, não vai comprar um só ou dois, né, gente? Eu já comprei meia dúzia desse cara, porque ele não é caro. Então eu comprei meia dúzia, um lá eu vou estrago. Porque se estragar não vai me fazer falta, entendeu? Não pode ficar com muito miserê, certo? Na hora de comprar. Bom, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que os endpoints que vêm nesse kit da Microchip, eles são low power mesmo, né? Eles gastam pouca energia. Tem um display de cristal líquido aqui. O chip é de baixo consumo, o processador, né? E o próprio módulo, né? O RN2903 da Microchip, também ele gasta pouca energia. E ele funciona com duas pilhas comuns, tá? De 1,5 volts, tá? Então, assim, é um cara LPWAN mesmo, assim. Esse aqui é o típico exemplar de uma espécie LoRaWAN LPWAN, né? Que é feito para baixo consumo, tá? Agora, quero falar desse cara aqui também, que eu gostei demais dele, porque ele é um ESP32. E vocês sabem que eu gosto desse diabinho, desse ESP32. Eu gosto desse cara. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse ESP32. Ó, o que é o M5 Stack? Né? Eu gravei um vídeo já dele, né, gente? Vocês já viram, mas para quem não viu o vídeo, vou falar um pouquinho. Ele é um ESP32 com display de cristal líquido, com porta USB tipo C, com I2C, com conector, com os I/Os, tudo aqui na lateral, aqui, ó, para você não ter que mexer com placa, ou seja, você já pega e faz o teu produto. Aí eu peguei um exemplo que eu tinha com ESP32 na plaquinha e rodei nele sem... vamos falar, fiz uma alteração pequena na coordenada aqui, porque a quantidade de pixel é diferente do outro exemplo meu. Mas eu tenho um exemplo de medidor de temperatura e umidade usando o ESP32, né? E simplesmente eu fiz rodar aqui e rodou perfeito. E eu gostei muito desse cara. Esse cara é um endpoint pronto para prototipar de maneira muito rápida. E ele tem a possibilidade de ter um monte de coisa, né? Deixa eu até mostrar ele aqui, ó. Aqui por dentro
Ele por dentro ele tem um ESP32 aqui, completinho, entrada de cartão SD, sabe? Ele já tem um botão de power aqui, ele tem um botão de usuário, ele tem alto-falante de 1 watt, gente, muito legal. Ele tem um adaptador, um conectorzinho para bateria, né? E, nossa, esse cara é fantástico. Eu gostei demais dele, eu tenho ele. E eu estou considerando até a possibilidade de eu comprar mais uma penca desse carinha aqui para deixar no meu curso presencial para os jovenzinhos, as crianças mexerem nesse cara aqui. Porque ele até, vamos dizer assim, ele facilita, né? Que não fica aquele monte de fio tudo voando, né? Então, assim, é bem legal esse sujeito. E aqui um exemplo de módulo. O cara, ó, você vê, o sujeito ele já tem Wi-Fi e ele tem Bluetooth. Mas, você quer colocar o módulo LoRa? Você desmonta ele aqui, ó, você desmonta a parte de baixo, coloca o módulo LoRa nele, olha isso, sem fazer nada, sem ligar um fio, você encaixa nele. Por isso chama stack, né? Stack é pilha, você vai empilhando um em cima do outro. Quer colocar GPS, tem um módulo, quer colocar um GPRS na comunicação GSM, tem. Ele tem um monte, ó, quer transformar o cara num relógio, tem. Ele tem um case que transforma ele numa calculadora numérica, alfanumérica, ele tem até um tecladinho do Game Boy, muita coisa legal que dá para fazer com esse cara aqui, né? Assiste o vídeo, eu não vou ficar falando aqui, assiste o meu vídeo lá que eu falo melhor desse fulano aqui. Aqui um exemplo, né, do case, eu achei muito bacana esse case, né? Olha aqui, ó, olha que legal, você cria um produto, cara, assim, sem esforço nenhum, entendeu? Isso aqui é uma forma de você gerar um protótipo, uma velocidade incrível. De um endpoint, exatamente isso, né, que eu estou falando aqui, de um endpoint. Uma aplicação bacana, o cara fez um osciloscópio com ele, o outro fez uma calculadora uma tabela de ferramenta de corte, né, proprietária. Olha aqui, o cara fez um velocímetro para uma bicicleta, né. Isso aqui é uma furadeira remota, ó. Então ele usou partes impressas de impressora 3D, guia linear, fuso, motor aqui. Então assim, ele fez todo um esquema imagina que ele está furando alguma coisa que poderia explodir ou que poderia sair um gás venenoso, alguma coisa assim. Então ele com esse controlinho remoto, né, feito, ó, você viu que ele usou 2 M5 stack, né? Um para ser o receptor na furadeira e outro para ser o transmissor e o controle. Usou um joystick, né? Então assim, cara, dá para fazer coisas fantásticas com esse fulano aqui. E para terminar, assim, um caso de um endpoint assim meio diferente, assim, meio diferente, mas eu achei interessante falar e ainda sobre a questão maker, né? Sobre a questão maker. Eu li esse livro do Chris Anderson, então isso aqui eu tirei do livro do Chris Anderson, tá? O livro Makers, que é um livro fantástico, eu recomendo a leitura dele. E é o seguinte, esse cara aqui é o McKelvey. O McKelvey e o Dorsey, para quem não sabe, é o cara que fundou o Twitter, tá? Então assim, esses sujeitos ficaram milionários. Mas primeiro, eles montaram uma empresa que chamava Square. O que é isso daqui? Isso aqui é um dispositivo que você encaixa no celular, na parte de áudio do celular, e essa parte de áudio convertia os dados do cartão de crédito para dentro do celular, né? Pelo áudio, pelo sinal de áudio. E com isso, ele transformava cada celular em uma maquininha de pagamento. Quer dizer, hoje, lógico, hoje vocês já estão acostumados, mas na época que esse cara fez isso, se não me engano, foi em 2009, não tinha isso, o negócio foi uma novidade. E essa empresa cresceu demais, esses caras ficaram muito ricos, entendeu? Então, só para você ter uma ideia como é que isso daí, às vezes uma ideia tão pequena, tão simples, pode alavancar um negócio gigantesco, né? E uma coisa bacana, assim, foi o que ele fala, né? O Dorsey falou o seguinte, se eu não tivesse feito... porque deixa eu explicar uma coisa, gente. O McKelvey, esse cara aqui, ele teve que ir num lab maker, ele teve que ir lá e usinar as peças de plástico, mexer com a eletrônica, ele teve que fazer... E ele é programador, ele nem tem tanta facilidade assim, entendeu? Com a parte eletrônica, mas mas mesmo assim ele foi. Por que ele foi? Porque ele entendeu na cabeça dele que se ele mandasse alguém fazer, não seria tão legal, não seria tão bom. E aí foi nessa... E ele
ele gastou muito tempo dele, horas assim, que ele chegou a fazer manualmente 50 unidades desse quadradinho aqui, até que ele teve um protótipo validado, aí ele foi para a China, tá? Para fazer em grande quantidade lá na China, milhões de peças ele fez na China. E ele vendia esse negócio a $1, então tinha que ser barato, tinha que ter uma engenharia toda fácil para custar barato, né? E aí é o seguinte, ele declarou no livro lá, e eu copiei aqui, ó, se eu não tivesse feito, esse conhecimento teria sido intermediado, né? Ele teria contratado uma empresa para fazer isso. Estaremos com um produto desajeitado, projetado por um comitê, né? E mais demorado, mais caro e muito menos legal, né? Tem até uma carinha de Apple esse dispositivo aqui, né? Enfim, então assim, até eu coloquei aqui, diferentemente das empresas anteriores, né? Do McKelvey e Dorsey, a Square era uma combinação de hardware e software, né? O pequeno acessório a ser conectado no telefone eram os átomos, enquanto o aplicativo para o telefone e o serviço lá do back-end da web, né, a serem ativados pelo hardware eram os bits. Isso significava que estavam no negócio de eletrônica, quisessem eles ou não. Então isso está escrito no livro também. Eu achei um exemplo bacana que tem a ver com IoT, que tem a ver com o mundo maker, do qual eu me identifico muito fortemente, né? Eu me considero um maker, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas, né? Então, sim, foi esse exemplo aqui que eu terminei, né? Aqui essa explanação, gente. E aí, é o seguinte, põe o endereço aqui do meu blog, e lá, gente, vocês precisam se inscrever, tá? Para vocês poderem mandar e-mail. Porque o meu autoresponder, ele só responde gente que está inscrita no meu blog, tá? No www.fernandok.com. E por esse e-mail, contato@fernandok.com, então vocês conseguem mandar sugestões, mandar dúvidas, mandar assim, se comunicar comigo, tá certo? Bom, gente, esse vídeo ficou, né, vai ficar em 3 partes, ele ficou grande mesmo, mas é que eu tinha muita coisa para falar e era tudo coisa que eu falei na palestra e eu queria reproduzir aqui para que todos os meus seguidores tivessem oportunidade também de ouvir o que eu falei lá, tá certo? Bom, eu agradeço a todo mundo aí e até o próximo vídeo.